Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Juntos, na nossa TV Araxá Educa, professor Alírio, trabalhando com vocês matemática com a turma do 5º ano, ok? Vamos lá. Grandeza, temperatura, né? Já tem algumas aulas que nós estamos falando de grandeza, agora chegamos na grandeza, temperatura, tá? Bom, revisando, vamos dar uma olhada? O que nós estudamos na última aula? Nós falamos de unidade de medida de capacidade. Vocês estão lembrados? Capacidade é uma grandeza utilizada para estimar uma quantidade que está inserida em um reservatório ou recipiente, lembram disso? Ou seja, são empregados na medição de líquidos, tá bom? O que mais nós falamos na última aula? Nós falamos, né, que a capacidade normalmente é medida, tem uma graduação, né? Ó, um copo chama copo graduado. O que é copo graduado? Aquele que tem as medidas. Eu dei exemplo para vocês do copo do liquidificador. O copo do liquidificador em casa normalmente tem essas marcaçõezinhas aqui, ó, né? Tá bom? Unidade principal da capacidade, né? É o litro. Nós falamos do litro. Mas nós temos também barril, galão, lata, xícara, né? Xícara também é medida, mililitro, tá bom? São as outras unidades que são usadas também para medir capacidade. Nós falamos da garrafinha d'água, tá lembrado? Ó, 1 litro é igual a 1000 mililitros, tá? Então a gente representa assim, 1 L é igual a 1000 ml, litro, mililitro, tá? E normalmente essas garrafinhas vendidas por aí de água, elas têm em torno de 500 ml ou 500 mililitros, tá? A gente tem mania de falar ml, né? Mas o certo é mililitros, tá bom? O que mais nós falamos? Nós falamos do importante, né? Na casa da gente, a caixa d'água da casa da gente, a caixa d'água do bairro, né? Que a caixa d'água da casa da gente é medida em litros, né? 500 litros, 1000 litros, tá? E as dos bairros são grandes, né? Às vezes para fornecer um determinado bairro, aí a medição lá é em metros cúbicos, tá bom? Então uma caixa d'água dessa aí tem em torno de 150 metros cúbicos de água, tá? Nós falamos também do galão de tinta, né? Se você chegar na loja de tinta e falar, eu queria um galão de tinta, ele vai te dar uma lata mais ou menos desse tamanho, que tem quanto? Tem 3,6 litros. É o padrão do comércio brasileiro, tá bom? Tem lata de tinta também, né? Quando fala lata, você fala, eu queria uma lata de tinta, não pensa que é essa daqui não, tá? Lata é aquela quadrada maior, de 18 litros, que também é um padrão dentro da indústria de tintas, tá? O que mais? Legal, nós falamos da conta de água da Copasa, tá lembrado? Que na conta de água, essa parte aqui da conta, ó, vem escrito assim, ó, consumo faturado. O que é o consumo? O quanto vocês gastaram. Aqui, né, você, a sua residência, uma loja, uma fábrica. Aqui vem aqui, ó, dias, né, quantos dias se passaram desde a última medição. O consumo, tá lá, metros cúbicos, 6, né? E na frente, 6.000 litros, ou seja, 6 metros cúbicos é igual a 6.000 litros, né? Porque cada metro cúbico equivale a 1.000 litros de água, tá? Bom, hoje nós vamos falar da grandeza temperatura, né? E suas unidades de medida. Bom, você sabe o que é temperatura? Eu lembro até hoje, quando eu tive aula com o meu professor, que ele explicou o que era temperatura, né? Temperatura a gente acha se é quente, é frio, né? Não é assim que a gente fala? Temperatura quente, temperatura fria, mas é muito subjetivo, né? Na verdade é uma sensação que a gente tem no corpo, né? A sensação de frio, a sensação de calor, tá? Mas a temperatura é a intensidade ou quantidade de calor, tá? Ou frio, também pode ser frio, observada no ambiente, pode ser numa sala, numa cidade ou até no corpo da gente, né? Nosso corpo também tem uma determinada temperatura, tá bom? Então tá lá, grandeza, temperatura. O que a gente usa para medir? Termômetro, tá? Esse aqui é aquele termômetro que vocês conhecem, aquele termômetro clínico, né? Que às vezes o médico usa, às vezes você tem na sua residência, para poder colocar debaixo do braço, ou tem gente que coloca debaixo da língua, para poder medir a temperatura do corpo, tá bom? Bom, a temperatura é sempre medida em graus, tá? Então, é sempre medida em graus, tá? Quais são as escalas? No Brasil, a gente usa a escala Celsius, tá? Existe essa escala que é inglesa e americana, usa dele, que é Fahrenheit, né? Eu não sei falar muito bem o inglês, mas é uma medida inglesa, tá? Usa na Inglaterra e usa muito nos Estados Unidos. E tem o Kelvin,
Kelvin, medida Kelvin. Professora, eu nunca ouvi falar de temperatura Kelvin. Quando você chegar nos estudos mais avançados, nono ano, ensino médio, você vai se deparar. Algumas experiências são feitas com o Kelvin, tá? Com a temperatura Kelvin. Ela é muito usada em estudo de gases, né? Estudos de alguns elementos químicos que vão ser experiências feitas com Kelvin, tá? Bom, vamos falar da nossa. Para medir temperaturas, existem várias escalas, vocês já viram ali. Mas no Brasil, né? A mais utilizada é a escala Celsius. E a representação dela é assim, ó, aquela bolinha que representa graus e o C maiúsculo, que significa Celsius, tá? O instrumento usado para medir temperatura é o termômetro, tá? Há diferentes tipos de termômetro específicos para medir a temperatura do ambiente, do corpo humano, da água, tá? Depende daquilo que você quer medir. Então, para cada situação, um termômetro diferente. Vocês lembram quando eu falei de balança? Para cada situação, uma balança diferente? Aqui é a mesma coisa, tá? Para cada situação, um termômetro diferente. Eu aposto que vocês já viram alguns desses aqui, ó. Aqueles termômetros de rua, né? Normalmente cidade grande, cidades do litoral, eles têm aqueles totem assim bem grandes, o pessoal aproveita para colocar uma propaganda ali, e embaixo aquele termômetro bem grande assim, né? 44 graus, é quente, né, velho? Isso aqui é beira de praia, talvez, né? Cidade do Nordeste ali. Esse outro termômetrozinho aqui, ó, que tem essa coluninha vermelha, é o chamado termômetro de mercúrio, né? O termômetro de álcool que a gente fala, tá? Mas enfim, essa coluna aqui pode ser de mercúrio ou hoje se utiliza o álcool para evitar de usar o mercúrio. E reparem bem, isso aqui é aqueles termômetros que tem na parede da casa, para poder medir a temperatura, como é que está a temperatura da casa, coisa e tal. Vocês estão vendo que eles têm uma escala daqui e uma escala do lado de lá? Aqui está escrito C, do lado de lá está escrito F. É isso que você pensou, Celsius e do outro lado, Fahrenheit, né? Que é a temperatura medida nos Estados Unidos. Então, esse termômetro tem as duas escalas. Eu posso olhar para o lado de cá, começa uma escala. Olho para o lado de lá, eu vejo outra escala. Quando vocês estiverem no sétimo ano ensina a fazer a transformação do Celsius para Fahrenheit, tá? Ok? Esse outro termômetro aqui é aquele que vocês também já devem ter visto, aquele termômetro clínico que a gente chama clínico, porque é usado para medir a temperatura do corpo humano. E esses mais moderninhos, né? Ele nem tem a coluna de mercúrio, ele tem um digital. Não é legal? Olha lá, é digital, é só bater o olho e fazer a leitura da temperatura. Já aquele outro termômetro é o chamado termômetro de infravermelho. Ele não precisa encostar naquilo, ele não precisa ter contato. De longe eu posso medir. Eu posso medir uma tubulação que está lá na indústria, saber se a tubulação está muito quente. De longe eu aperto o botão, emite um infravermelho e ele consegue medir a temperatura. Vocês devem ter visto isso durante a pandemia. Em alguns comércios, você ia entrar na loja, a pessoa não colocava esse termômetro aqui, né? Debaixo de braço todo mundo colocava? Não tinha nem jeito, nem podia, né? Então usava-se o termômetro de infravermelho. E assim jogava na sua testa, não é isso? Então de longe, sem precisar encostar, esse termômetro mede a temperatura também. Então termômetro de infravermelho, tá? Então termômetro ambiente, termômetro de rua, termômetro dentro de casa, vamos falar assim, né, de residências, termômetro clínico, né, para medir a temperatura do nosso corpo, e termômetro de infravermelho. Tá, vamos ver aqui o que tem. Eu peguei aqui aquele que tem duas escalas aqui, tá vendo? E vou ampliar essa escala aqui para vocês, ó, pegar esse pedacinho, primeiro aqui em cima, Celsius e Fahrenheit, né? Então tá lá, Celsius e Fahrenheit. Aí tá lá, ó, Celsius, Fahrenheit, né? Que é a escala que tem os dois aqui, tá bom? Mas eu peguei também, olha lá, Celsius e Fahrenheit. Aí eu peguei também aqui a escala onde está medindo a temperatura. Tá vendo ali, ó? Só como é que eu vou medir? Bom, a de cá é Celsius, né? Nós estamos acostumados. Eu tô vendo aqui, ó, 0, 10, 20, 30, mas não tem 10 risquinhos, entre o 0 e o 10 não tem, só tem 5 risquinhos, professor. Como é que a gente mede essa temperatura, tá? Só tem 5 risquinhos. Vamos explicar. Daqui até aqui eu tenho quantas unidades? Ó, de 20 a 30 graus, né, onde está a nossa marcação ali, de 20 a 30 graus, tá? Eu tenho 5 marcações, então eu tenho 10 graus dividido por 5. 10 dividido por 5 dá 2, ou seja, cada risquinho desse
representam 2 graus. Então, eu tenho 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Então, esse termômetro mede de 2 em 2, certinho? Tá, se ele mede de 2 em 2, ele está no 20, passou um pouquinho, ele está entre o 20 e o 22. Então, qual que seria a temperatura agora, nesse termômetro, né? A temperatura, então, vai ser de 21 graus Celsius. É a maneira de fazer a leitura, tá? Tudo bem? Vamos lá. Termômetro digital é usado geralmente para medir a temperatura do nosso corpo, do corpo humano. A temperatura normal do corpo humano varia na escala Celsius entre 36 a 37 graus Celsius. Essa é mais ou menos a temperatura do nosso corpo, tá? Bom, por que a gente mede a temperatura, professor? Para ver se a gente está em estado febril, né? Está em estado febril, né? Aqui está marcando 36,4. Eu vou ampliar para vocês verem lá. Esse termômetro, ele dá escala lá em decimais, tá vendo? Então, eu tenho 36, pode dar 36,1, 2, 3. É um termômetro que nós falamos que é mais preciso. Vocês estão vendo que tem a bolinha lá dentro e o C de novo? 36,4 graus Celsius. É o que está marcando aí, tá? O termômetro está marcando 39 graus. Você está com febre. Então, a mamãe foi lá, mediu a temperatura, 39. Você está com febre. Quando é que eu sei que o corpo está com febre? Vamos ver? Isso é uma faixa, tá? Uma faixa de valores. Quando a temperatura está entre 37 e 38, é considerado febre. Quando a temperatura está acima de 38, já é considerado febre alta, tá? Por isso que às vezes você está sentindo assim que está meio com febre e tal, vai medir o 37. Aí o médico fala assim, não é nada não. Não é nada não, porque não chegou ainda, não passou de 37. Agora passou de 37, é febre. E se é febre, tem alguma coisa que está atrapalhando o nosso corpo, não é verdade? Aí tem que procurar ajuda médica ou o posto de saúde mais próximo da sua residência, tá? Temperatura ambiente, onde a gente vive, onde a gente está, né? Aqui eu peguei essa foto na internet, ó. Cidadão está saindo até fumacinha da cabeça dele, ó. Tá lá perto do sol, depois um termômetro grande, tá? E quando a temperatura está quente, adotou-se esse padrão, tá? Normalmente põe em vermelho, ó. Vermelho é porque está quente, tá? Quando a temperatura está baixa, você põe na cor azul, tá? Então fala assim. Conforme estudos, a temperatura ambiente ideal em lugares fechados no verão está entre 23 e 26 graus. Essa seria uma faixa que é confortável para nós. Passou de 26 graus, começa a sair fumaça do cidadão, começa a sentir muito calor, né? Incomodado. Já o outro aqui, ó, está incomodado também, mas é exatamente o contrário, né? Essas semanas, estão passando pela semana do inverno, temperaturas caíram, né? Então, tá lá o cidadão com frio. Você sabe o que é essa representação aqui? Não? Isso aqui é a representação de um floco de neve. Então, eles pegaram um floco de neve e colocaram no microscópio. Ele tem uma formação de figuras geométricas aqui, tá vendo? Tem figuras geométricas. E aqui, lembra que eu falei? Quando é quente, eles colocam vermelho. Quando é frio, eles colocam como se fosse um termômetrozinho, mas na cor azul. É mais ou menos um padrão que se adotou, tá? Quente e vermelho. Frio, coloca na cor azul, tá? A temperatura ideal para o corpo humano é da ordem de 18 graus. Abaixo dessa temperatura, quer dizer, quando o cidadão está exposto, né? Essa semana deu menos que isso, né? Abaixo dessa temperatura, o corpo deve defender-se. O que é defender-se, professor? Vou brigar com frio? Não, não é brigar com frio, não. Você vai pôr uma blusa, vai pôr um cachecol, vai pôr uma touca, né? Porque se você não fizer isso, o seu corpo vai sentir, ok? Tem gente que é mais sensível ao frio, tem gente que é menos sensível, tá? Então, o corpo deve defender-se contra uma perda exagerada do seu próprio calor, né? A temperatura muito baixa, se você não pôr uma blusa, pode chegar a um estado de hipotermia, você pode vir a ter problema sério com isso daí, tá bom? Por falta do sangue circular no seu organismo. Temperatura baixa demais. Previsão do tempo. Todo dia tem na televisão, não tem? Tem no Jornal do Meio-Dia, tem no Jornal da Noite, né? Porque as pessoas querem saber como é que vai estar o tempo amanhã, como é que vai ser. E aí o Brasil nosso é muito grande, não é? Nosso país, ó, é o 5º maior em extensão territorial no mundo. Nós somos muito grandes. Nós temos aqui o sul do país, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que faz muito frio, uma região normalmente mais fria. E tem a parte de cima aqui, ó, que normalmente é uma região mais quente, que é o Nordeste, o Norte, né? Aí fala assim, hoje faz muito calor na capital paulista.
Já em Porto Alegre, as temperaturas vão ficar abaixo de zero. O país nosso é muito grande, então tem muita variação de temperatura. Então os jornais apresentam essas temperaturas para nós. Com o uso da tecnologia, é possível prever as temperaturas ambientes nos próximos dias, né? A tecnologia nos trouxe essa capacidade. Aqui eu peguei um gráfico para vocês, ó, da cidade de Araxá, né? Peguei durante a semana, ó, sábado, domingo, segunda, terça. Como é que ia estar a temperatura aqui durante a semana, tá vendo? E aqui tem as temperaturas. Normalmente no jornal fala duas temperaturas, ó, duas temperaturas por dia. Uma é a máxima, ou seja, a maior temperatura, e a outra é a mínima, ou seja, a menor temperatura, tá? Eles falam, a máxima vai ficar em tanto, a mínima vai ficar em tanto. O jornal fala isso para nós todos os dias, tá? Então aqui, a temperatura daquele dia, naquela hora que eu peguei, estava 18 graus. Temperatura agradável, né? País nosso de diferentes, né, ambientes. No Nordeste tem lá os mandacarus, né, os cactos lá, né? Mandacaru, tem outro aqui que eu esqueci o nome aqui, é o mandacaru, aquele de lá. Esse aqui é o xique-xique. Xique-xique, que é o nome do cactus, né? Já no sul do país você tem essa visão aqui, né? Do galho da árvore está congelado, né? Então essa é a diferença das regiões. A previsão do tempo sempre informa a temperatura máxima, que eu falei para vocês, e a mínima de um determinado local, tá? A maior e a menor temperatura no Brasil. A maior temperatura registrada no Brasil no mês de abril desse ano foi na cidade de Ecoporanga, no interior do estado do Espírito Santo. A temperatura chegou a 36,5 graus. Mas essa é a temperatura do corpo humano. Mas é quente, né? Chega a ser incomodar. A segunda maior temperatura foi na cidade de Niterói, perto da capital do Rio de Janeiro, né? Niterói, bem próximo, que foi de 36,3. Então, Niterói e Rio de Janeiro tem essa característica de temperaturas altas. A cidade que apresentou, né, o que apresenta a menor temperatura média do Brasil é Urupema, no interior do estado de Santa Catarina. A temperatura média, professor, o que é média? É aquela temperatura que fica entre a maior e a menor, né? Vai flutuando ali entre a maior e a menor. Lá a temperatura média é de 8, quer dizer, tem dia que dá um pouquinho mais, mas tem dia que dá menos que isso, né? Então 8 graus já é frio, e lá é uma média de 8, tá? Bom, o frio como nosso aliado, né? A gente não guarda alimento na geladeira. Quando você guarda alimento na geladeira, você evita que ele se estrague mais facilmente. Então a gente abaixa a temperatura do alimento para conservar. Então, o pimentão, brócolis, tomate, abobrinha, né? A mamãe lá, a nossa vovó, guarda dentro da geladeira, que é para guardar, para conservar os alimentos. Então a temperatura baixa ajuda a conservar nossos alimentos. A melhor variação de temperatura da geladeira é entre 2 e 6 graus, tá bom? Então tá aqui, ó. Observe o termômetro e complete as questões. Vamos fazer um praticando agora. 36,4 graus, esse é o termômetro clínico, né? Quantos graus está marcando esse termômetro? Eu já falei, né? 36,4 graus Celsius, não podemos esquecer, graus Celsius. Uma pessoa que está com essa temperatura no corpo está com febre? Não, 36,4 não é febre não, né? Não. Aí fala assim para você, justifique essa resposta. É considerado febre depois dos 37. Então a febre começa depois de 37 graus. Certinho? Moçada, a escala para medir a temperatura mais usada no Brasil é a? Muito bem, escala Celsius, né? Que outros tipos de termômetro existem além do digital? Quer dizer, além daquele ali digital, nós já falamos, né? Termômetro de mercúrio, que é para medir algumas temperaturas de ambiente, termômetros ambiente, que eles ficam nas avenidas, né? E o termômetro infravermelho, né? Que é aquele de medir a temperatura, que eles fazem a temperatura lá na porta dos comércios durante a pandemia, hoje já não fazem mais. E lá, então, termômetro de infravermelho, muito usado durante a pandemia, né? Então tem as escalazinhas, ó, verde tá tudo bem, amarela tensão, vermelho é porque tá com febre, tá? Hora da nossa revisão. Na aula de hoje nós falamos da grandeza temperatura. A escala de temperatura usada no Brasil é a Celsius. Medimos a temperatura com o uso do termômetro, ok? Existem vários tipos de termômetro, eles são usados em eles são diferentes para cada situação. A temperatura do corpo humano fica entre 36 e 37. Entre 37 e 38, pode dizer que a pessoa começou a ter febre, ok? A previsão do tempo nos ajuda
nos informa a temperatura mínima e a máxima de um determinado local. Espero vocês até a nossa próxima aula. Tenham todos bons estudos.